Olá, aqui estou eu novamente, Vilmar. Oi, eu sou a Aline, nós somos especialistas em saúde da mulher e aqui no Descomplicando a gente traz assuntos relacionados a isso de forma descomplicada, holística e sempre educativa. Lembrando que de forma alguma isso substitui uma consulta médica, então se você tiver alguma queixa, algum sintoma, alguma dúvida importante, tem que procurar um especialista. E no Descomplicando a Saúde da Mulher de hoje, nós vamos trazer o rastreamento do câncer de colo uterino. Aline, mudou mesmo? Está mudando? Vai mudar? Pois é, gente. Olha a informação fresquinha agora, saindo de uma nova atualização agora de 2025 e mudou completamente. Completamente não, mas mudou. A gente tem novidades no rastreamento do câncer de colo de útero. Então, primeiro, vamos entender um pouquinho o que é o câncer de colo de útero. É uma patologia assim super grave, é o terceiro tipo de câncer mais frequente na mulher, tirando o câncer de pele não melanoma. E para vocês terem uma ideia, a cada 100 mil mulheres, 15 são diagnosticadas com esse tipo de câncer. Então, assim, é bastante coisa, né? E o câncer de colo de útero, ele está muito associado ao HPV, aquele vírus que a gente já falou bastante aqui no canal também. Então, se você não viu ainda os vídeos, a gente vai deixar aqui linkado para vocês. Mas o HPV é um vírus que pode ser adquirido via sexual e que está relacionado ao desenvolvimento desse câncer. Mas hoje a gente vai falar sobre o rastreamento. E para eu falar sobre o rastreamento, o que eu tenho que falar, Vilmar? Você tem que explicar para a nossa população, para quem está nos ouvindo, o que é o rastreamento. O que é rastreamento? Para que serve rastrear? Exatamente. Não? Então, rastreamento são exames que a gente utiliza em uma população específica que tenha um risco aumentado de ter determinada patologia. Mas não é para qualquer doença, porque para eu fazer um rastreamento, aquela doença, ela tem que ter alguma fase dela, principalmente a fase inicial, em que o paciente não tenha sintoma nenhum. Então, ele tá bem, eu tô bem, o Vilmar tá bem, mas a gente tá, pela nossa idade, pelo nosso comportamento, exposto ou com mais risco de desenvolver determinada doença. Então, o rastreamento é um exame que a gente faz direcionado pela população, tudo bem? Então, baseado na idade do paciente, no gênero do paciente, em algumas outras circunstâncias. E ele serve para identificar a doença no seu estágio mais inicial possível, que é esse estágio assintomático, sem sintomas nenhum. Então, a gente tem o rastreamento para o câncer de mama. Quem que faz o exame de câncer de mama? É aquela paciente a partir dos 40 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 50 no SUS, e que ela não tem queixa. Ela vai lá fazer só pelo fato dela ter a idade necessária. Para o câncer de colo de útero é a mesma coisa. E por muitos anos a gente usou quem para fazer o rastreamento? A colpocitologia oncótica, que é conhecida popularmente como Papa Nicolau. Então, se você é mulher, você já deve ter ouvido falar desse exame e já deve até ter feito esse exame. O Papa Nicolau, ele pegava, raspava a região do colo do útero e pegava as células e olhava no microscópio. Se tivesse alguma célula diferente do que a gente esperava, continuava-se assim a investigação para ver se a paciente teria algum risco maior de desenvolver o câncer ou não. Tudo bem? Agora, a gente teve uma modificação nesse rastreamento. O exame de escolha não é mais essa raspagem do colo, esse Papa Nicolau. Agora, a gente tem o teste DNA-HPV. Eu não falei que o HPV é o principal fator de risco, Vilmar? Sim, Aline, você falou. E temos vídeos só sobre HPV para quem quiser assistir. Explicando quem é, da onde que veio, o que ele faz, para onde vai. Então, se você tem dúvida, vai lá assistir. E já falamos que o câncer de colo uterino é praticamente uma doença sexualmente transmissível, ligada diretamente ao HPV. Então, nada mais coerente do que fazer a pesquisa do DNA HPV. Exatamente. Então, agora a gente tem a possibilidade de ir lá no colo do útero dessa mulher, que é a região onde o câncer pode se desenvolver, e pesquisar o principal causador, que é o HPV. Ver se ela tem o HPV naquela região e, se tiver, dependendo do resultado, a gente vai fazer um segmento diferente.
Então, como que funciona essa coleta? Assim como ela é feita com o Papa Nicolau, a coleta desse DNA HPV continua sendo realizada por um médico ou profissional da saúde, mas também pode ser realizado por autocoleta. O próprio paciente inserir o material com o qual a gente vai coletar na região genital e coletar ali a secreção da região para ser avaliada a presença do DNA HPV, tudo bem? E realmente isso revolucionou aí a nossa pesquisa, porque pensa, agora eu posso pesquisar direto o causador do câncer de colo e não pesquisar possíveis lesões que ele pode, rastros que ele possa ter deixado passar. Saiu até um estudo realizado pela Universidade de Campinas, a Unicamp, com mais de 200 mil mulheres e viu que as pacientes que eram realizado o rastreamento, né, com as quais era realizado o rastreamento com esse DNA HPV, elas tiveram 4 vezes mais chance de ter um diagnóstico certeiro e de serem classificadas como alto risco precocemente. O que isso quer dizer? Eu consegui separar quem realmente precisava ser separado e precisava ter uma investigação e um acompanhamento mais aproximado e consegui fazer isso de forma mais precoce, mais cedo do que eu conseguiria fazer com o Papa Nicolau. Então, foi muito positivo esse resultado. Mas e aí, é algo recente? Esse DNA HPV acabou de chegar no mercado? É isso que a gente está vendo? Na verdade, não. Esse teste ele já existe há algum tempo, tá bom? No exterior, aqui no Brasil também. Em 2018, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a Febrasgo, publicou um dossiê para realmente estimular o Ministério da Saúde a aderir ao teste DNA HPV no seu rastreamento. E agora, em 2025, realmente o Ministério acabou de liberar uma nota técnica, modificando aí o seu rastreamento para o câncer de colo de útero. Eu vou trazer para vocês aqui no fluxograma para ficar mais fácil de entender. Então, se vocês conseguirem ver, quem que é a população-alvo, quem são as mulheres que a gente vai pesquisar o HPV-DNA, o DNA-HPV, perdão, e vai fazer esse rastreamento. Então, são as mulheres entre 25 anos e 64 anos. Tudo bem? Certo? Como que vai funcionar, então, o meu rastreamento? A gente vai fazer a pesquisa do DNA-HPV. Lembrando, eu já falei isso em outras aulas, mas assim, o HPV, eu tenho mais de 200 tipos de HPV. Desses, em torno de 40 podem infectar a região genital. E desses que infectam a região genital, alguns podem causar câncer, que são os que a gente chama de oncogênico, como vocês podem ver aqui no fluxograma. Alguns não são causadores de câncer, às vezes eles podem só causar as verrugas anogenitais, que a gente também já fez uma aula só disso aqui, se você quiser ir lá, dar uma olhadinha, que é bem interessante também. Fiz a pesquisa do DNA HPV oncogênico, ou seja, o que causa câncer. Se ele vier negativo, o que eu faço com essa paciente? Essa paciente só vai ter que repetir esse exame, repetir o rastreamento em 5 anos, gente. Ou seja, não só eu estou melhorando o diagnóstico, deixando ele mais fidedigno, mais precoce, mas eu também estou dando um break na mulherada de ficar fazendo esses exames que são um pouquinho desagradáveis, importantes, mas a gente entende o desconforto. Então, a gente consegue fazer isso com segurança. Se porventura vier positivo esse DNA HPV, aí eu vou ter que ver qual tipo que veio positivo. Se ele foi o tipo 16 ou 18, são 2 tipos que são altamente oncogênicos. A chance deles levarem a paciente a ter um câncer é muito alta. Então, essa paciente, ela vai ser encaminhada para um serviço de especialidade, um serviço específico, para fazer aí, continuar a sua investigação. Tudo bem? Se porventura for um HPV oncogênico, mas não é nem esse 16 nem esse 18, a paciente vai então fazer um segundo exame de rastreamento, na verdade um complemento, que é o antigo Papa Nicolau que a gente fazia. E daí, baseado no resultado do Papa Nicolau, se ele vier normal, o Papa Nicolau, ela só vai ter que repetir o teste de HPV em 1 ano. Se o Papa Nicolau tiver alguma alteração, ela vai seguir para aquele setor de referência e vai continuar o
a investigação dela, tá? Então, o que mudou? Mudou que agora a gente vai se basear no teste DNA-HPV como porta de entrada desse rastreamento e vai se basear nele para tomar nossas condutas, se a paciente pode simplesmente repetir em 5 anos ou se ela vai ter que complementar essa investigação de alguma forma. Então, facilitou muito, aumentou muito a especificidade, eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na vida das mulheres. Então, Aline, a gente viu que o exame pode ser feito a cada 5 anos. Mas a paciente deve continuar indo ao ginecologista anualmente? Com certeza, gente. Isso não isenta a paciente de ter outros problemas ginecológicos e ter que fazer uma visita anual aí ao seu ginecologista. Não só para tirar dúvidas, nesse meio tempo ela pode ter sintomas ou relacionados a isso, ou sintomas de outra natureza, então ela tem que continuar passando com o seu ginecologista de forma anual, tudo bem? A única coisa que mudou é realmente a forma como a gente vai dar seguimento para esse rastreamento. Outra coisa importante, até que idade eu vou fazer esse rastreamento, né? Então, pelo Ministério da Saúde, o rastreamento anterior a gente fazia até os 64 anos. Hoje, como a validade do exame é de 5 anos, se a paciente com 60 anos for rastreada, for feito o DNA-HPV, ele veio negativo e os exames anteriores dela também são negativos, eu posso parar de colher. Eu posso colher o último aos 60 anos e depois só fazer o segmento anual dessa paciente, exame clínico, entender as queixas, ver se ela tem alguma outra necessidade. É importante também falar, como eu já falei bastante nas aulas de HPV, que o HPV ele é um vírus, tá bom? E quem que consegue eliminar esse vírus do nosso organismo? É a nossa imunidade, é só o nosso próprio organismo. Então, se a minha imunidade ela tem alguma deficiência, ela está baqueada por algum motivo, isso vai favorecer o vírus vai poder se proliferar mais e ele vai poder crescer e causar as lesões. Então, mulheres que tenham alguma imunossupressão, tá com câncer, tá fazendo quimioterapia ou algum outro tratamento imunossupressivo, pacientes que tenham alguma imunossupressão adquirida, mulheres que tenham doenças autoimunes, estão fazendo uso de alguma medicação, transplantados, o esquema muda um pouquinho. Essa pesquisa do DNA-HPV tem que ser feita a partir do início da vida sexual dessa mulher e o intervalo também muda um pouco, então vai ser adaptado para essa mulher. E situações especiais, mulheres grávidas, né, gestantes, mulheres na pós-menopausa, não muda nada. Pode ser pesquisado conforme eu mostrei para vocês, tá? Então, a paciente tem que continuar fazendo o rastreamento mesmo nessas situações. Se a paciente engravidou no período que ela teria que fazer o rastreamento, ela vai fazer o rastreamento grávida, isso não interfere. Ótimo, Aline. Então, agora os 3 pontos chaves, não? Exato. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 pontos chaves da nossa aula de hoje. Como eu já comentei bastante, o câncer de colo de útero, ele é evitável. Eu conheço o principal fator de risco. Para evitar, a gente tem a prevenção, que é o quê? O uso de proteção na relação, método de barreira, que é o preservativo, e a vacinação. 2. O teste DNA-HPV realmente revolucionou o rastreamento, melhorando a acurácia e antecipando a avaliação das pacientes alto risco. E 3. O recomendado é o rastreamento primário só com a pesquisa do DNA-HPV. Qualquer outro exame associado vai depender do resultado desse primeiro exame. Ótimo, Aline, parabéns. Combinado. Gente, prevenir é melhor do que tratar. Vamos fazer a prevenção, quer seja do câncer de colo uterino ou qualquer outro tipo de prevenção. Então, se você gostou aqui desse vídeo, não esquece de compartilhar com quem você acha que vai ter interesse. Deixa o like aqui pra gente que ajuda bastante. Ativa o sininho para você ficar de olho em todos os vídeos que a gente publicar. E não deixe de fazer os comentários. Os comentários são muito importantes porque em cima deles nós vamos não só dar suas respostas, mas vamos ter novas ideias para futuros vídeos. Exatamente. A gente se vê na próxima. Até mais. Até. Obrigado. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Vilmar. Eu sou a Aline e no Descomplicando dessa semana trazemos novidades no protocolo de rastreamento do câncer de colo de útero. Você sabia disso, Vilmar? Eu aprendi com você, Aline. Então quer saber um pouco mais? Vem aqui assistir com a gente. Vamos lá.